Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu estou convidando você para conversarmos um pouco a respeito desse livro chamado Primeiro ao Senhor. Primeiro ao Senhor é um manual de mordomia cristã. O primeiro capítulo deste livro fala sobre primícias. Deus quer sempre estar acima de todas as coisas e quer os nossos primeiros frutos. Isso se chama primícias. O segundo capítulo desse livro fala sobre o conceito de mordomia cristã. O que é mordomia cristã? Primeiramente, nós precisamos dizer que mordomia vem de uma palavra chamada oikonomia. Oikonomia é uma palavra grega, junção de duas palavras, na verdade, que é oikos mais nomos. Oikos significa casa e nomos significa lei. Na verdade, o termo, então, oikonomia, de onde também vem a palavra economia, tem a ver com administração. A administração da nossa casa, a administração de todas as coisas. Então, a mordomia para os cristãos, ela tem a ver com o cuidado que nós temos em relação a tudo aquilo que Deus tem nos dado. Deus tem nos dado o tempo, os dons, as habilidades, Deus tem nos dado a mente, o corpo, também os bens materiais, tudo isso então são presentes ou dádivas que Deus tem nos dado e Ele pede então que nós os administremos de forma correta. Primeiramente, nós administramos de forma correta para o nosso próprio bem-estar, para o bem-estar da nossa família, e também nós administramos de forma correta para o bem da igreja, para a propagação do evangelho adiante. Isso é o conceito, então, que nós temos a respeito dessa palavra mordomia. Cuidado, então, ou a administração da nossa casa. Quando se fala, então, em igreja, a mordomia tem a ver com a administração de tudo aquilo que Deus tem nos dado. Muito bem, nós temos algumas palavras que servem de referência, que possam nos ajudar, alguns textos bíblicos. O primeiro deles é de Efésios, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Fala da dispensação. O segundo versículo que eu quero ler é de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Importa que os homens nos considerem como despenseiros dos mistérios de Deus. É como se nós fôssemos uma dispensa, guardando as coisas e que nós então vamos administrar corretamente estas bênçãos de Deus na vida das pessoas, ou os mistérios de Deus na vida das pessoas. Um outro texto que eu gostaria de destacar é de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, nós precisamos e podemos servir uns aos outros a partir dos dons que Deus tem nos dado. Mas vamos administrar o quê? Quando Cristo ele pagou o preço estipulado pela nossa redenção, então, dessa forma, a partir deste pagamento que Jesus fez com a sua morte na cruz, ele padeceu, ele morreu por todos os nossos pecados, agora nós podemos ter uma nova vida com o Senhor. E esta é a mensagem, esta é a boa nova que nós precisamos administrar. Se nós ainda quisermos falar um pouco mais sobre esse assunto, quando falamos a respeito do crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós temos uma explicação sobre esse texto que diz assim: creio que Deus me criou e Deus me deu corpo e alma, olhos, ouvido, razão em todos os sentidos e todos os membros. Além disso, Deus me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gados e todos os bens. Então, são bênçãos materiais a Deus, além de nos criar, de manter toda a criação e a cada um de nós também individualmente, Ele também nos deu a salvação. Isso nós temos agora retratado no segundo artigo da fé cristã, quando fala sobre eu creio no Senhor Jesus. Mas quem é Jesus? O que Ele fez por mim? Jesus é o meu Senhor, pois me remiu a mim, homem perdido e condenado, me salvou, me resgatou da morte, do pecado, para que eu lhe pertença. Ou seja, a partir da morte de Jesus, a partir da sua ressurreição, Ele nos resgatou para que nós pertencêssemos a Deus.
E também o terceiro artigo da fé cristã, quando fala crer no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos e assim por diante, ali nós percebemos que nós não podemos por conta própria confiar em Deus, mas Deus nos dá a fé em Cristo Jesus, Deus mantém a nossa fé e além disso Deus nos dá habilidades, são os dons espirituais, são os dons para administrarmos todas as coisas. Então Deus tem nos dado a vida, Deus tem nos dado a salvação e Deus também tem nos dado a habilidade para que nós possamos desta forma administrar de forma correta. A mordomia cristã, então, não é apenas as ofertas em si, não é uma questão apenas financeira, mas a mordomia cristã tem a ver com as bênçãos materiais e espirituais. Nós vamos administrar a nossa vida de uma forma materialmente falando e também de uma forma espiritual. Muito bem, então quem é o mordomo? O mordomo cristão é alguém que renasceu pela graça de Cristo. Eu sou um mordomo cristão, você também é um mordomo cristão, porque todos nós recebemos estas bênçãos de Deus. Mas acontece que nós, apesar de termos recebido todas as bênçãos de Deus, nós caímos em pecado, o velho homem quer dominar a nossa vida, a nossa natureza carnal. Mesmo assim, apesar disso, Deus nos ama, Deus envia o seu Filho Jesus, Deus nos envia o Espírito Santo que coloca em nós a fé, a esperança, e dessa forma então nós podemos refazer a nossa vida e viver uma vida melhor com o nosso Deus. Quando a gente faz uma análise de quem nós somos, a gente vai perceber que nós não somos muita coisa. O apóstolo Paulo diz assim, eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. E aí eu preciso então sempre rever o meu conceito de mordomia, a forma como eu administro todas as coisas que Deus tem me dado. Então na mordomia, Deus tem nos orientado de tal forma que a gente possa parar um pouco, pensar um pouco a respeito de tudo aquilo que Ele tem nos dado, os nossos bens materiais e também especialmente os bens espirituais. E vamos administrar isso de forma correta. Isso significa uma boa mordomia cristã. A igreja, então, ela está sempre ciente disso, ela está consciente do seu papel. E a igreja, então, vai usar de todas as formas para ensinar a igreja, vai possibilitar a cada membro da igreja para que possa entender perfeitamente o que é a mordomia cristã e dessa forma, então, que a sua vida seja um reflexo, que ela possa ofertar, que ela possa se dedicar ao trabalho da igreja, que ela possa se dedicar na sua vida cristã, na sua vida espiritual, envolvendo a sua família, não importa com quem ela esteja, mas essa pessoa precisa cada vez mais administrar de forma correta a sua vida. Na verdade, a vida é um dom de Deus. Deus tem nos dado a capacidade para pensar, a capacidade de gerenciar as coisas e por isso, então, com muita sabedoria, nós vamos gerenciar isso de forma correta. Isto é, de novo, o que nós chamamos de uma boa mordomia cristã. Então, você que está me ouvindo, ouça o ensino da sua igreja. Veja quantas vezes a igreja, através dos pastores, da liderança, tem conversado com você a respeito desse assunto. Porque a palavra de Deus é a única forma que nós temos para entender mais quem é o nosso Deus e o que Ele quer e espera de cada um de nós no que diz respeito à mordomia cristã. Sejamos, sim, bons mordomos do nosso Senhor Jesus, especialmente bons mordomos sobre tudo aquilo que Ele tem nos dado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.